A Ele a Glória, podcast produzido e apresentado por Dulce Maria, exclusivo, Central Podcasts, Rádio Evangelizar. Olá, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Estamos iniciando mais um podcast, A Ele a Glória, e eu sou Dulce Maria. Estaremos aqui por alguns minutos, hoje, de fato, proclamando a palavra de Deus. Tem um convidado muito especial, meu amigo, irmão de caminhada, irmão de movimento, digo assim porque nós dois fazemos parte da Renovação Carismática Católica. E eu convidei hoje para estar aqui, conhecer este amigo, este irmão, e também para rezarmos junto com ele. Quero apresentar você aqui, Ricardo Santana. A paz de Jesus, Ricardo. A paz de Jesus, Dulce, a paz de Jesus a todo você, meu irmão e minha irmã, que nos acompanha nesse momento. Estamos então aqui. Você pode encontrar a Ele a Glória diretamente da Central Podcast, da Rádio Evangelizar, também pelo Spotify e pelo YouTube da Rádio Evangelizar. Lá temos uma série de gravações, de momentos oracionais que eu fiz também aqui sozinha, e temos inúmeros convidados. E se não me engano, né, Miguel, nós já fizemos quase mais de um ano de Central Podcast, isso mesmo, né? Miguel, que está na mesa de corte, está me dizendo que sim. Então, louvo a Deus, né? Porque já entramos um ano e pouco aqui fazendo nossos podcasts. E tem sido uma graça de Deus. Então, compartilhe esse podcast com mais pessoas que você sabe que precisam de oração e que precisam de ter esse encontro pessoal com o Senhor. Amém. Ricardo Santana, eu quero que você mesmo se apresente. Vamos um bate-papo bem legal, bem tranquilo, descontraído, porque o povo de Deus te conheça. Quem é Ricardo Santana? Pois é, Dulce, eu, para falar de Jesus, sou bem extrovertido. Falar de mim mesmo, eu sou meio introvertido. Ah, é, Ricardo? Mas eu sou... Mas o sotaque não... É da onde o sotaque? Eu sou nascido em Salvador, na Bahia, né? Certo. Já tenho 40 anos que estou no Paraná. Sou formado em administração de empresas pela Universidade Federal da Bahia. Dava aula particular de inglês quando eu larguei tudo para ser missionário. Que bênção, Um Ricardo. grande chamado do Senhor. Também eu Sim. participo atualmente do Grupo Ação Fonte de Misericórdia, do qual estou na coordenação, no Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Perpétuo Socorro, Socorro. às segundas-feiras à tarde. Eu sei. Sou formador do Ministério de Colibertação e as viagens aí para a missão que Deus me confiou. Hoje você é teólogo também. Sou teólogo também, fiz o curso de Teologia na PUC aqui do Paraná. PUC, sim. Então, Isso. nós estamos diante de uma pessoa de muita bênção, de muita graça. Ricardo, ele entregou toda a sua vida, de fato, como ele diz, né? A Deus, a esse reino de Deus, né? Ora pelas pessoas, é um grande pregador da palavra de Deus, irmão de caminhada da Renovação Carismática. Você falava, Ricardo, que você está agora à frente de uma coordenação de grupo de oração, né? Um grande desafio, né? Exatamente. É um grupo que acontece dentro do santuário. Dentro do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Perpétuo Socorro, Socorro. segunda-feira às 14h15, nós temos Sim. o terço da misericórdia, a missa e o louvor. Sim. Ricardo, servir a Deus. Vamos conhecer um pouco mais o Ricardo. As pessoas talvez estejam agora nos assistindo, nos ouvindo pelo Spotify e assistindo pelo YouTube também. Servir a Deus. Quando diz assim, quando vocês falam, deixou tudo para servir ao Senhor. Fala um pouquinho mais assim da tua vida. Eu sei que você é introvertido, mas o povo quer te conhecer também. Eu era um rapaz normal na minha época, né? Até que meu pai foi transferido aqui para Curitiba, ele era da Polícia Federal, e eu fui fazer vestibular. E tinha a missa do vestibulando. E foi nesse momento da missa do vestibulando que eu fui tocado a participar. Apesar de que não tínhamos vida de igreja, porque a minha família era católica só de nome. Certo. A família que buscava somente o material. Não lembro de ter sido levado por meu pai ou minha mãe para a igreja, em momento algum, né? Sim. Ou ensinar alguma coisa assim da fé católica. Mas aí eu fui na missa na catedral, Dom Pedro Fedaldo celebrou a missa do vestibulando, que naquela época era praticamente era a PUC a federal, né? Não tinha Sei, tantas sim, universidades. É verdade. E na hora da comunhão, eu não lembro o que aconteceu na missa, mas na hora da comunhão eu lembro bem que eu não sabia que tinha que confessar, que tinha que se preparar para a comunhão, eu entrei na fila da comunhão. Sim. E quando eu recebi a comunhão, que era bem fininha, a gente lembra, aquele tempo a comunhão era bem, né, a hóstia era bem fininha. Era bem fininha, Parecia né? uma folhinha de papel. Sim. Eu comunguei e fui lá para trás, não tinha onde sentar, mas tinha uma coluna onde colocava os folhetos e eu coloquei Sim. assim os dois cotovelos.
E ali eu fiz uma oração. E desapareceu, parece, o mundo ao meu redor. E passado alguns minutos, não sei quantos, mas alguns minutos, eu ouvi bem longe o Dom Pedro, oremos. E quando eu abri o olho, eu disse, onde que eu estou? Mas onde que eu estava? Ali eu tive uma experiência sobrenatural. Eu fui arrebatado ao céu durante a comunhão. Amém, amém. E a hóstia consagrada, que era muito fininha, era tão pesada que afundou a minha língua e era mais doce do que o mel. Que maravilha. Foi teu primeiro encontro, Foi o primeiro podemos encontro pessoal com Jesus na Eucaristia. Olha só. E que me despertou assim, porque eu saí da catedral, parece que eu não pisava no chão, parece que eu flutuava. Eu disse, nossa, que estranho, né? Como a gente diz, uma experiência de céu você teve. Exatamente. Que lindo. Fiz o vestibular, em um dos dias do vestibular, que eram 3 dias, era o dia do meu aniversário, 6 de janeiro, e passei em terceiro lugar em administração de empresas na Federal do Paraná. Aí eu disse, meu Deus do céu, fizemos festa, 15 dias depois, com a cabeça raspada, trote e tal. Alguém me ajudou a passar no vestibular, porque eu não sou um cabra tão bom assim. Ainda mais que eu tinha vindo de Salvador, e naquele tempo o ensino era um pouco mais difícil lá em Salvador, aqui muito mais puxado, muito mais intenso. Eu disse, não, alguma coisa aconteceu, mas quem me ajudou a passar? Deus. Mas quem é Deus? Eu não sabia quem era Deus aos 18 anos. Olha só. Aí eu fui procurar conhecer a Deus, deu no que deu. Larguei tudo para servir ao Senhor. Louvado seja Deus. De lá para cá fez uma caminhada. Fiz uma caminhada. Aí, extensa, longa. Aí eu comecei a procurar saber quem era Deus, indo para a igreja. Tinha uma missa antigamente na catedral, muito antigamente, né? Não me chame de velho não, mas muito antigamente mesmo, às 4 horas da tarde. E eu fui lá participar. Depois voltamos para Salvador e eu ia na igreja do Bonfim. Aí depois fui para a igreja perto da casa da minha mãe. E aí me chamaram para fazer o ofertório, a coleta. Aí viram que eu tinha uma voz boa, me chamaram para leitura. Olha só. Né? Até que o rapaz chegou, mas por que você vem na missa no sábado? Eu disse, domingo é dia de praia. Mas domingo é dia do Senhor. Eu digo, meu amigo, eu nem sei quem é o Senhor, nem sabia que ele tinha o dia dele. Eu estou aqui para conhecer o Senhor. E aí comecei no grupo jovem, né? E depois renovação carismática, né? Que foi um momento forte também de encontro com Deus. Isso tudo aqui já? Não, lá ainda em Salvador. Ainda em Salvador, ainda em Salvador, certo. Né? E nós, no grupo jovem tinha a coordenadora do grupo que ela fundou o grupo. E casou com um rapaz lá, não se davam bem, e durante uma briga lá nós fomos tentar apartar e ele quase matou a gente com um facão. E aí eu fiquei muito desesperado, porque eu dormia, via aquele facão no meu pescoço, porque o carro dele estava na calçada, eu arranquei o carro, aí disse, eu não vou deixar ela ir. Aí parei, ela entrou no carro, ele gritou para eu parar o carro, eu não parei, e ele bateu o facão bem na coluna do carro, à altura do meu pescoço. Fomos procurar um advogado, e o advogado era da Renovação. Olha só. Ele falou para mim, junto com outro amigo dele, vocês estão precisando de um advogado? Mas vocês estão precisando de Jesus. Eu disse, mas Jesus é advogado? Ele falou, é advogado, é médico, é tudo, né? Ele disse, tá bom, mas quem que é Jesus? É o Filho de Deus. Mas eu ainda nem conheço Deus, você já está me apresentando a outra pessoa da família? O filho? O filho. E aí eles fizeram oração. E quando eu abri o olho, eu disse, o que está acontecendo? O céu está mais azul, a grama está mais verde, o sol está mais amarelo. Eu não estou mais com medo do homem me matar? Nós não fizemos nada, foi Jesus. Isso já dentro do grupo? Dentro do grupo lá que levaram. Não, me chamaram para falar com o advogado. E o advogado, sendo da Renovação, ele orou por nós. Ele já orou lá? Orou lá. Não perdeu tempo? Não perdeu tempo. Que maravilha. Voltei para casa 15 dias depois. Eu rezava um Pai Nosso, Ave Maria para dormir. Quando eu fui rezar o Pai Nosso, a língua embolou. Veio como que um fogo vindo aqui, veio por baixo aqui, queimando tudo, e eu comecei a orar numa língua estranha. No dia seguinte, corri na igreja, eles falaram, você foi batizado no Espírito Santo. Amém, amém. E aí tudo começou. Olha que bênção. Lembra a tua paróquia? A paróquia, não foi na minha paróquia que aconteceu, foi na paróquia Nossa Senhora das Dores, no bairro do Lobato, em Salvador, Bahia. Da onde que tinha um grupo de jovens. Onde tinha um grupo de... A minha paróquia tinha um grupo de jovens, era Senhor Bom Jesus dos Milagres, perto da casa da minha mãe. Mas a paróquia que nós fomos acolhidos por esse advogado foi Nossa Senhora das Dores, que era um pouco longe, pegava 2 ônibus na periferia, a minha mãe tinha muito medo da gente ir lá para
à noite lá, mas sim. a gente ia. E depois desse batismo, eu queria saber, mas o que foi que aconteceu? O Espírito Santo, eu digo, outro da família? Outro. São 3 agora? Agora já foi o pai, o filho, agora o Espírito Santo. Agora está completa a família, né? Ricardo. Aí me chamaram para o grupo de oração lá para eu aprender o que era e depois escolher qual que seria o chamado de Deus para o ministério. Ricardo Santana, daí Curitiba, como que chega? Como você chega até aqui? Como que você foi descobrindo o teu ministério? Ou lá já, teu ministério já foi formado? Foi lá. Dentro do grupo jovem mesmo? Desse grupo de oração lá que nos socorreram. Era um grupo misto? Era um grupo misto lá, esse grupo de oração. Sim, a gente fala misto, mas uma grande parte, a maioria era jovem. Era jovem, era coordenado por jovem, era um grupo jovem. E lá você já discerniu o teu... Aí o coordenador disse, olha, venha para você entender o que são os dons do Espírito Santo, o que está acontecendo com você, quem é Jesus e tal. Foi fazendo a formação, como a gente faz sempre na renovação. Isso, aí fui. Aí ele disse, agora você tem que escolher o seu ministério. Eu disse, mas como que eu vou saber? Sim. Nós temos aqui na nossa paróquia, toda segunda-feira, em cada sala aqui da paróquia tem um ministério. Intercessão e tal. E naquele tempo era separado os ministérios. Era cura física, cura interior e libertação. Eu lembro. Sim. E aí ele disse, mas eu entro, você vai em cada um em oração e vê qual é o seu chamado. Era secretarias, né? Não, foi antes da secretaria. Ainda das secretarias? Foi antes. Ixi, tenho mais de 40 anos já de renovação. Aí quando eu entrei no Ministério de Libertação, era libertação. Nunca mais saí. Era esse. Você sentiu que Deus te revestindo dessa... Sim, senti. Desse Apesar ministério. do medo inicial, eu senti. Né? E de lá, e aqui agora. Vamos chegar em Curitiba. Você chegou já com esse ministério? Sim, já cheguei aqui com esse ministério. Porque quando eu tentei ser padre, fui seminarista no Seminário Central da Bahia. Parte não sabíamos. Né? Eu fui de seminário diocesano, fiz só um ano lá da filosofia. Dentro da renovação? Eu já estava na renovação, né? Aí fiz um ano de filosofia, não deu certo, eu saí. Certo. Aí fui trabalhar. Trabalhar numa empresa, fora da minha área, depois fui trabalhar como consultor de empresa, e depois fui mudar de emprego. Quando eu fui mudar de emprego, que eu me afastei um pouco da igreja, foi que eu tive o segundo chamado do Senhor. Aquele da Eucaristia foi um encontro pessoal com Jesus. Sim. E esse outro foi o chamado mesmo do Senhor. Exatamente. Eu fui para a cidade de São Roque, no interior de São Paulo, e lá nós montamos uma semana para preparação para o Natal. Sim. Pregações, orações fortes. Nossa, a igreja ficou lotada. E o pessoal, naquele tempo, a renovação era muito vista assim, meio com cautela. Os padres não conheciam, às vezes não gostavam muito. Aquele povo que fica gritando, que fica orando em línguas, né? Quem são esses protestantes aí dentro da igreja católica e tal? Quem é esse pastor que apareceu aí? Que estava de paletó e gravata, né? Meu Deus do céu. Então a batalha foi muito grande. Mas aí foi feita aquela semana e na segunda-feira eu disse, sexta-feira a gente encerra. Mas eu preciso que vocês orem por mim. Isso já aqui? Já não, lá em São Roque e São Paulo. Tá. Vocês rezem por mim para eu decidir o que eu vou fazer da minha vida. Sim. E aí foi, segunda a sexta, lotada a igreja, fogo descendo do céu. Na quinta-feira de madrugada, eu estava no convento das irmãs, que elas tinham um convento num sítio. Sim. E como eu não podia me hospedar no convento, porque só pode hospedar lá padre ou bispo, aí elas limparam uma casinha que tinha no terreno do convento lá, que era um sítio, e eu fiquei lá, dormindo numa cama de capim. E de madrugada daquela quinta-feira, eu lembro bem como se fosse hoje, eu fui atormentado por muitos demônios. E eu acordei gritando, e ajoelhei no pé da cama, nossa, eu arrepiava muito, era como se o quarto estivesse cheio, né, de espíritos maus. E eu me ajoelhei no pé da cama e o Senhor falou uma vez só, uma frase só, há 34 anos e meio atrás: larga tudo e segue-me. E por isso que eu estou aqui. Louvado seja Deus. Larga tudo e segue-me. Aí cheguei na sexta-feira e disse, gente, obrigado pelas orações, mas já tenho a resposta do Senhor. A partir de hoje eu não sei como eu vou vestir, o que eu vou comer, onde eu vou morar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A partir de hoje eu não trabalho mais para o mundo. Você vive da providência hoje. A partir de hoje, a partir de hoje eu vivo só para Jesus. Ele é meu patrão, Ele é meu pastor e nada me faltará. Amém, e assim começou a missão. Não, que tribulações você não passe todos os dias, né, Ricardo? E de São Roque eu fui uma cidade ali próxima a Irim, que fui para Uberlândia, voltei para São Roque e disse, eu tenho que me estabelecer em algum lugar. Eu estou aqui provisório. São Roque e São Paulo? São Paulo. Na Irim, que também tem lá em São Paulo. Sim. E aí eu disse, o que é que eu faço agora?
Eu morei em Curitiba, mas quando eu morei em Curitiba eu não era missionário. Quem sabe o senhor está me chamando para eu evangelizar aquelas terras lá, sim, desconhecidas para nós, porque nós saímos de Salvador adolescente, não sabia o que era o mundo, né? Sim. Parecia que a gente tinha chegado em outro país. Imagina. E aí eu vim para cá e fiquei hospedado na casa de um colega da faculdade, que eu fiz 1 ano de faculdade aqui e terminei lá em Salvador. Ah, tá. Aí fiquei lá e 1 mês mais ou menos, e pregando numa corporação, falei que eu precisava de um lugar para morar, e uma pessoa disse, eu vou falar com meu marido, porque nós temos um quarto com banheiro no fundo da nossa casa, quem sabe Deus quer você lá. E ele foi rezar e abriu a passagem, recebi um homem estranho dentro da casa, tendo uma filha adolescente, sim, não é possível, né? Sem consultar o Senhor, né? Ele abriu a palavra e o profeta falou, estende a tua tenda, amplia teus limites. Isaías. Eles me receberam na casa deles. Isaías, né? Isaías, sim. E sim, Deus foi confirmando, a tua vida sempre Deus confirmando, sim, cada passo seu, né? Deus confirmado, nos lugares que você ia, exatamente. A tua comida providenciou, a tua roupa providenciou, a tua vida toda ela entregue a Deus. 100%. 100%. Tudo, roupa, alimento, remédio, combustível, passagem, dinheiro, hospedagem, tudo 100% é o Senhor que providencia. Olha, gente, esse é um pouco do Ricardo, né? Talvez você já tenha visto o Ricardo pregando, talvez você já tenha visto em eventos, acompanhado o Ricardo nas redes sociais, mas é um pouquinho dele aqui também, para você conhecer um pouco melhor, né? Esse podcast ele fica gravado, então você pode encontrar esse bate-papo legal aqui na Central, vou repetir, na Central Podcast da Rádio Evangelizar. Então, um pouquinho do Ricardo. Nós vamos entrar agora no pouco tempo que temos, mas isso ainda tem muita história, né? Acho que você vai ter que voltar aqui, não tenho dúvida disso, fazer mais 2 com você. Mas vamos entrar um pouquinho nesse teu ministério, né? Eu tenho feito alguns sozinha aqui, alguns oracionais, né? Certo. Eu pego a palavra e não trouxe convidado. Mas o convidado é a pessoa que está nos assistindo, né? Então, hoje eu tenho convidado. Hoje está aqui o Ricardo. Nós vamos pegar uma palavra, né? Uma passagem bíblica que está na carta de Pedro. Você pode também pegar aí na sua casa, ouvir mesmo, abrir seu coração nesse momento. E vamos usufruir também um pouco, no bom sentido, do ministério desse irmão, né? Do qual Deus usa ele tanto, né? Tem sido um companheiro, podemos dizer assim, um intercessor maravilhoso da Renovação Carismática, um grande pregador, formador, né? Um ótimo formador também. Hoje ele está no Ministério de Cura e Libertação. Ele está também dentro do Ministério de Formação, formando também na Escola Escuta Profética da Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de Curitiba. Fui coordenadora desse movimento por 5 anos, então conheço muito bem Ricardo e sei também que ele passa por provações pela causa do Senhor, né? Como ele mesmo diz, né? Esse encardido que não nos deixa em paz, né? Mas nosso Deus é maior do que tudo isso. Amém. E o zelo por tua causa, o zelo, né? pela casa, pela causa e pela casa do Senhor, né? Do Senhor me consome. Esse cuidado, essas coisas que a gente vê num servo, numa pessoa. É ele aqui hoje, nosso convidado. E escolhemos essa passagem. Eu estou com a Bíblia aqui, eu vou proclamar e vamos um pouquinho trazer isso para a realidade um pouco do nosso povo de Deus que está nos assistindo. Então, 1 Pedro, capítulo 5, versos de 8 em diante. E a palavra de Deus diz assim: sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhes fortes na fé. Vós sabeis que vossos irmãos que estão espalhados pelo mundo sofrem os mesmos padecimentos que vós. O Deus de toda graça, que vos chamou em Cristo à sua eterna glória, depois de tiverdes padecido um pouco, vos aperfeiçoará, vos tornará inabaláveis, vos fortificará. A Ele o poder, a eternidade. Amém. A Ele a honra, a Ele a glória. Amém. Que passagem forte. Essa aqui te acompanha quase que diariamente, essa passagem aqui, né? Não tenha dúvida. Não tem como mostrar a dimensão do que eu vivo no ministério que o Senhor me concedeu. Eu vivo mais de forma sobrenatural do que de forma natural. Acredita, meu irmão. Porque o Senhor tem usado assim, e assim eu sempre falo, quem é o homem, Senhor, para te lembrar dele tanto assim, como diz o salmista, Sim. né? Quem sou eu? Uma vez eu estava indo no Hospital das Clínicas rezar pelo enfermo, paciente terminal. Eu disse, Senhor, quem sou eu?
A última pessoa que ele vai ver sou eu. Sim. Se ele não for curado pelo Senhor, ele vai morrer. Eu vou ser a última pessoa que vou orar por ele. Quem sou eu para o Senhor me usar dessa forma, numa responsabilidade tão grande? Sim. Eu queria fazer como Jonas, ir para outro lado, em vez de ir para Nínive. E enquanto eu caminhava, eu senti o peso da responsabilidade de carregar um ministério que o Senhor me concedeu. E fui lá e rezei, realmente foi a última pessoa que esteve com ele faleceu, né? E o adversário, o inimigo, ele tenta colocar medo em nós. Eu falei para você que no início eu tinha medo. Sim, exatamente. Tinha medo, tinha muitos pesadelos, era terrível, às vezes não conseguia nem dormir de luz apagada e tal. Mas à medida que nós vamos conhecendo a Jesus e o poder dele, mais do que o poder, o amor dele para conosco, Sim. tudo fica mais tranquilo, fica mais em paz. Nessa passagem aqui, para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, né? Fala um pouquinho dessa sobriedade e dessa vigilância, né? Por quê? Porque o outro está aí. Você acabou de falar que a partir do teu encontro pessoal com o Senhor, o inimigo tem diminuído, vamos dizer assim, a força dele na tua vida. Com certeza. Porque você acaba tendo esse encontro com o Senhor, sabe que ele ainda ruge, tentando devorar os seus... Mas aqui, Pedro fala numa eterna vigilância e sobriedade. Certo. Fale um pouquinho para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, que talvez esteja passando também por alguma tribulação, talvez alguma... Até uma opressão, às vezes, né? Tem pessoas que não entendem porque, né, são oprimidas pelo inimigo. Às vezes a pessoa tem dado umas brechas na sua vida. Sei que você tem muita coisa para nos dizer com essa passagem aqui. Vigiai e orai, o Senhor nos fala. E as pessoas às vezes confundem vigilância com oração. E são duas palavras diferentes, são dois verbos diferentes. Né? O vigiar é vigiar a tua conduta. Sim. E vigiar o que está acontecendo ao teu redor. Eu brinco sempre, Dulce, Sim. que tem o dom dos 10 segundos. Eu chego no lugar e 10 segundos eu já sei o que tem no lugar. Sim. Espiritualmente falando. Eu sei se tem um Buda ali, se tem uma imagem que não é católica, eu sei se está pesado aquele ambiente. O discernimento dos espíritos, que é um dom do Espírito Santo, exatamente, né? Ele nos mostra. São dons a serviço, isso né? é vigilância. A sabedoria de Deus. Eu oriento sempre as pessoas a rezarem sabedoria 9, oração de Salomão para obter sabedoria. Para ter essa sabedoria de Deus, o que fazer, como fazer e quando fazer. A palavra certa, na hora certa, do jeito certo, para a pessoa certa. Então, isso é vigiar. A sobriedade é não se deixar iludir, porque o inimigo faz um poeirão para você não enxergar o caminho. O inimigo vem como um gigante, veio diante de Davi, coitado, um rapazinho, um lourozinho, um galeguinho de zóio azul, como a gente brinca. Sim. Jovenzinho, 1,60 m, com um gigante de mais de 2 metros. Davi não se intimidou, mas todo o povo de Israel, o exército de Israel, o rei de Israel, paralisaram diante de um gigante. Certo. Imagine a quantidade. E aí que vem, né? A gente dá muito poder e muita autoridade para o maligno que ele não tem. Vou falar para você, meu irmão, minha irmã. Não dê poder e autoridade para o inimigo que ele não tem. Ele já foi vencido na cruz. Ele já foi derrotado pelo sangue de Jesus na cruz. Ele já foi vencido na batalha no céu, quando no Apocalipse capítulo 12, houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos travaram a batalha e não houve lugar para ele. A sobriedade é a gente não ter aquela ilusão. Vou assim ilustrar. Tem aqueles filmes que você tem aquele tempo, você sai daquela realidade para outra realidade. Entendi. Né? O inimigo faz uma realidade que não existe. Coloca um muro que não existe na sua frente. Eu não consigo avançar, eu não consigo prosperar, eu não consigo fazer as coisas, porque tem uma barreira aqui, ele coloca um muro que não existe, ele coloca um gigante que já foi vencido. Interessante, Ricardo, que a palavra sobriedade, vamos bem do que significa mesmo. Estar sóbrio e o contrário é estar ébrio. Ébrio, sim. Vamos ver para a pessoa, por exemplo, uma pessoa alcoolizada, certo? Essa é uma pessoa que está ébria. Sim. O contrário seria uma pessoa sóbria. Olha, você está bem sóbrio. O que quer dizer isso? Equilibrado. Ou seja, colocar bem, ficar bem os pés no chão. Mais ou menos é isso que... Mas você sabe que a pessoa que bebe, às vezes não enxerga direito. Sim, por isso.
Não faz as coisas, não sabe muito o que está fazendo. Eu estou colocando aqui para que o povo nos entenda Isso. o que seria o contrário de sóbrio, ébrio, né? E Então, muitas vezes a pessoa que está bêbada, ébria, sim, ela enxerga coisa que não existe. Exatamente. Por que Pedro está dizendo isso para a gente aqui? Sede sóbrios. Sim. Olha, pés fincados no chão. Equilíbrio, temperança. Com certeza. Cuidado, porque aqui viviam, às vezes, o contexto aqui a gente vê que viviam de qualquer jeito e, de fato, a sobriedade um pouco era porque era um tempo que eram muito glutões esse povo. Bebiam bastante, comiam bastante e isso tirava o equilíbrio deles. Como que você vai ser vigilante se você for ao contrário, se você for ébrio? Sim. Então, ele já entra de cara com isso, dizendo, sede vigilante, sede sóbrios, pés fincados no chão. Eu estou só olhando aqui um pouquinho, eu gosto muito de olhar como se diz? O dicionário, né? Diz o que significa sobriedade? Moderação. Você é uma pessoa moderada, equilibrada. Então, você está falando com duas pessoas equilibradas aqui, porque a pessoa acha que porque tem ministério de cura e libertação, vê demônio em tudo, Ricardo. Isso está errado. Erradíssimo. Né? Tem duas vertentes erradas. Quem não vê demônio em nada e quem vê demônio em tudo. E onde tem desequilíbrio... Aí está a moderação, né, Ricardo? Não tem o Espírito Santo. Onde tem desequilíbrio, não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é equilíbrio. Exatamente. Né? Então a gente sabe discernir. Né? Às vezes acontece, por exemplo, num evento grande da renovação, alguém cai no chão. Aí junta um monte de gente, vamos expulsar o mal. Calma, minha gente. Às vezes a pessoa caiu por um mal-estar físico, fisiológico. Sim. Às vezes ela caiu por uma cura interior profunda que está doendo tanto que ela está gritando e não tem nenhum espírito mal nela. Exatamente. E pode ser que ela caiu por alguma manifestação do mal. Cada caso também é um caso, né? Como trabalhar isso com carinho, Sim. lidar com almas, gente, é uma coisa tão delicada, né? Que nós temos que ter exatamente, até inclusive nós que oramos para as pessoas, sermos sóbrios. Sim. Também, né? Equilibrados. E continua a palavra, né? Diz, vosso adversário, cuidado, diz Pedro. Ele anda ao redor. Buscando a quem devorar. Buscando a quem devorar. Eu não quero ser almoço de leão. Espero que você não queira também, meu irmão. Tem tudo a ver com a falta de sobriedade e vigilância? Com certeza. Onde que o inimigo age, Dulce? No ponto fraco nosso. No ponto de desequilíbrio nosso. Certo. Por isso que muita gente fala, as pessoas da renovação é desequilibrado. Não. Às vezes a pessoa já tinha um desequilíbrio, né? E se entrou ali no movimento e aí, de repente, está dizendo que o movimento é aquilo. Não, nada disso. O grupo acolheu. Né? O grupo acolheu, porque tem que acolher todo mundo, como Jesus acolhia prostitutas e pecadores públicos. E aí ela é... Né? Sim, mas ela é conduzida à presença do Senhor para ter um encontro pessoal com Deus e voltar ao equilíbrio dela. Exatamente. Né? Então, nós temos essa responsabilidade, esse ministério, né? Sim. De fazer com que as coisas não saiam do controle. Eu até brinco com o pessoal, tem que ter domínio de palco. Você tem que ter o controle da situação. Sim. E o inimigo faz o quê? Ele faz um poeirão, ele faz barulho. Ele aparece escandaloso, com formas terríveis. Ai, parece que eu vi um vulto e tal. Justamente para quê? Para nos tirar do equilíbrio, para tirar a nossa paz, para tentar mostrar que ele tem poder sem ter esse poder. Força ele pode ter, porque quando há uma manifestação do mal, 5, 6 pessoas... Forte, e é inteligente, né? Mas poder não, poder tem o Senhor. Como diz Padre Pio, astuto, né? É. Ele tem uma astúcia. E justamente Pedro fala exatamente nessas duas virtudes fortíssimas, que é a sobriedade e a vigilância. E diz assim, aí depois ele dá a resposta no versículo 9. Sim. Agora, resisti-lhes então na fé. Como que entra a fé aí? Também toda é uma construção, né? A gente vê que aqui há uma trilha, né, que Pedro está dando para a pessoa. De como essa pessoa ser vigilante, como essa pessoa confiar em Deus. Aí entra o versículo 9 e diz, então agora resisti-lhe na fé. O que é fé? Segundo Hebreus capítulo 11, ali tem um tratado sobre a fé. Todo o capítulo 11 de Hebreu é um tratado sobre a fé. A fé é a certeza do que não se vê. Sim. Né? É a antecipação do fato que não aconteceu. Certo. Mas a fé não é um devocional. E o padre Christian Shankar explicou outro dia muito bem. Fé, né? E crença não tem nada a ver. Nossa, foi fantástico isso. Tiago fala, credes em Deus,
O inimigo também crê. 2,19. O inimigo também crê, diz. Os demônios também creem e tremem. Então, crer em Deus não é o suficiente. Quem crê, quem tem fé mesmo, Sim. são 3 os pilares da fé. Crer, confiar e depender. Certo. Se você crê, mas não confia, a sua fé está capenga. Se você crê e confia, mas não depende, então você está faltando um pedaço. Entendi. Vou explicar melhor. Eu creio no Senhor que tudo pode. E eu estava no hospital lá, na UTI. Então, eu confio que as orações que estão sendo feitas por mim vão chegar até Deus. Sim. E eu dependo da resposta de Deus a essas orações. Sim. Isso é fé. Não é eu depender de mim ou eu depender do outro, porque às vezes a pessoa quer terceirizar a cura, a libertação. 6 horas. 6 horas por mim, o cristão 6 horas. Sim. 6 horas pelo meu marido, 6 horas pela minha filha, 6 horas pelo meu trabalho. O cristão 6 horas. Essa é boa. Fica terceirizando. Não, quem tem que orar é você. Eu sou o Simão Cirineu que estou te ajudando a carregar a cruz, mas a cruz é tua. Né? Resistir firme na tua fé. Você não pode estar baseado na fé do outro. Certo. Agora, lógico, quando a pessoa está num estado de calamidade pública, nós temos que fazer mais do que... Porque ela não pode fazer nada por ela. E a nossa fé tem que levantar aquela vida. E para que a gente tenha essa fé aqui que Pedro fala, precisa alimentá-la. Sim, com certeza. Precisa ter todo dia um pouquinho. Deus nos deu essa fé, né? Paulo diz assim que... Fala dessas 3 virtudes teologais, né? A fé, a esperança e a caridade. Então, a fé é dada por Deus. Mas alimentar é o que... Alimentar práticas espirituais e sacramentos. Oração, jejum, confissão, eucaristia, batismo, todos os sacramentos. Rechaçar o pecado na nossa vida. Isso. E leitura da palavra de Deus, Lexio Divina, né? Isso é uma forma de alimentar a fé. Exatamente. Quando ele fala resistir na fé, aqui ele já está pedindo que você coloque em prática o que você crê. Quase que ele diz assim, levanta o escudo. Sim. Já ponha para funcionar aquilo que você acredita. Vós sabeis que vossos irmãos e muitos que estão por aí no mundo sofrem os mesmos padecimentos que vós. Mas o Deus de toda graça que vos chamou em Cristo, a sua eterna glória, depois de tiverdes um pouco padecido, vos aperfeiçoará e vos tornará também inabaláveis. E o que é que falta? Paciência. Paciência. A gente não aguenta nenhum tipo de sofrimento. Uma encravada já quer se livrar. Qualquer dorzinha de cabeça é o fim do mundo. Não. Olha a paciência que o senhor teve. Nada contra, né? Mas cadê o meu remédio? A pessoa já... Acho que eu vou ter uma dor de cabeça e puxa a bolsa. Exatamente. Eu acho que vou ter uma dor de cabeça, mas qualquer coisa já leva uma... Já leva uma farmácia completa com ela. Mas então, é isso que a gente tem que ver, minha gente. Nós tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Amém. Resistir firme na fé é na fé do Deus do impossível, do Deus que tudo pode em mim e tudo pode através de mim. Como eu falei, o que é que Deus escolheu esse pobre, miserável pecador para fazer uma obra tão grande dessa? Ele tudo pode. Ricardo, tem alguém que vai estar nos assistindo, tem alguém que vai nos ouvir, que está passando talvez até por uma espécie de opressão, né? Vamos dizer assim. Talvez a palavra, o que é uma opressão? Dentro do Ministério de Cura e Libertação, a gente estuda muito vexação, opressão. O último estágio seria a possessão, né? Mas aquela coisa, estou vendo vulto, a pessoa diz assim, não durmo à noite, você mesmo falava isso. Você passou por isso, Sim. Deus permitiu que você passasse também por tudo isso para você compreender o que o irmão passa, o que uma irmã pode estar passando. Às vezes uma pessoa que está nas drogas, tem essas alucinações, se contaminou com outras doutrinas, a gente não fala aqui, né, outras denominações, né, cada um tem a sua crença. Nós aqui somos católicos, apostólicos, romanos, mas talvez você tenha se contaminado com outras, tomou alguma coisa, enfim, está vendo coisas e não tenho mais paz na minha vida. Talvez você esteja passando por isso. Olhando para essa passagem aqui, nós demos praticamente o senhor deu um roteiro aqui, né? Sim. De como. Mas ela procura quem? Tá. Ou ele procura quem, né? No caso. Sim. Primeira coisa, tem que fazer uma faxina. Se você está muito tempo sem confessar, há uma sujeirinha aí dentro.
É como uma casa, uma semana, um mês, Sim. tudo bem. Agora, 1 ano, 2 anos, 3 anos sem limpar uma casa, Aí- você vai receber uma Sim. visita? Não vai. Então, o Espírito Santo também não vai habitar Sim. numa sujeira dessa. Então, se você pode, primeiro passo é fazer uma confissão bem feita. E o fazer a confissão bem feita não é só contar os pecados. Sim. É você dizer para o padre se aquele pecado foi ocasional ou se ele foi repetido várias vezes depois da última confissão. Sim. Se aquele pecado está te atormentando ali muitas vezes, você precisa dizer, olha, isso daqui não foi um pecadinho só, foi várias vezes que eu cometi esse Sim. mesmo pecado. Então fazer uma faxina, rezar o Espírito Santo para lembrar os pecados e fazer uma confissão. Esse é um grande exorcismo. Porque as pessoas, como eu falei, elas Sim. querem as coisas mais práticas, mais instantâneas, mais mágicas. Olha, reza por mim para melhorar a minha vida. Ir numa paróquia, procurar um sacerdote. Sim, né? exatamente. Ou uma pastoral também, um grupo de oração, né? Às vezes a Que pessoa vai numa Sim. igreja evangélica, mas, meu Deus, você é católico, apostólico romano, católico, Lógico, que se a apostólica pessoa for romana. evangélica, vá na sua paróquia, Sim. vai no seu culto. No seu culto, né? sim. Procura seu pastor, o que a gente indica. Mas assim, nós, como somos católicos, a gente diz, procura a tua paróquia, procura teu Exato. sacerdote, procura teu grupo de oração, veja se dentro da paróquia tem algum grupo de Isso. oração da renovação, também ajuda muito, né? Na confissão, o padre já vai e aí, orientar, no né? próprio aconselhamento, às vezes. né? Exatamente. O padre orienta, o padre Sim. aconselha, o padre ajuda você a discernir o caminho a seguir a partir de Exatamente. então. E muitas vezes, alguns sacerdotes orientam, como o padre Reginaldo, por exemplo, na experiência de Deus, orienta a procurar um grupo de oração da renovação. Sim, exatamente. Muitas vezes eu já escutei o padre dizendo assim, pergunta primeiro, né, se a pessoa é católica, se não. Procura um grupo da renovação carismática, né? Frequente, leve a palavra, tenha essas práticas espirituais que o Ricardo acabou de falar, né? Ter a prática de carregar a Bíblia, né? De se abastecer todos os dias com uma passagem bíblica, porque a fé é essa. Deixe de lado isso para você ver o que Sim. acontece. A gente fica de fato vulnerável a esse leão que ruja ao nosso redor para nos devorar. Esse resistir firme na fé, Dulce, Sim. é justamente isso. Eu não posso nada, você não pode nada. Tudo posso naquele que me fortalece. E para eu ter essa comunhão com o Senhor, eu tenho que ir até Ele. Vinde a mim. Não fiquem aí esperando aí a morte chegar. Vinde a mim. Então, é esse ide ao Senhor pela Sim. confissão. Ai, eu estou passando por... Você vai à missa? Não. Você confessa? Não. Você comunga? Não. Você reza? Não. Você vai passar por muitas mais tribulações, Exatamente. muito mais problemas. Né? Porque o inimigo viu a sua fraqueza, a sua anemia espiritual. Sim. E por isso que ele está avançando no terreno. Quando você se fortalecer no Senhor, ele vai ter que recuar. Ele vai abandonar o território que ele invadiu. Vai ver que aí já não é o lugar dele. Sim. Tem pessoas também que talvez estejam nos assistindo e até trabalham e servem dentro de uma paróquia, né? Mas sentem a sua fé também morna, né? Gostariam de ter mais discernimento, gostariam de ter mais intimidade com os dons. Isso eu vejo muito, frequento muito lugares assim. E diz, vocês dão renovação. Mas a gente sabe que os dons não são nossos. A renovação só fez possível isso dentro dos grupos de oração. Sim. A partir do que a gente vive, o nosso carisma, que é a partir do batismo no Espírito Santo, né? Mas os dons são da igreja. Está aí o catecismo da Igreja Católica, está aí a passagem bíblica, tanto aqui no Antigo Testamento, né? Joel já falava, quem mais? Isaías já falava nos primeiros dons infusos, e depois vem Paulo falando dos dons a serviço também, que está em 1 Coríntios 12. Isso. Viu como passa rápido o tempo? Eu estou só olhando meu celular aqui. Nós já estamos há mais de 45 minutos falando. Louvado seja Deus. Glória Porque a a gente Deus. vai vir mais vezes aqui, Ricardo Santana. Vamos falar de mais outros temas. Eu acho que esses dons é um tema bem interessante, Ricardo. Sim. Mas se você esteja passando por isso, Ricardo, olha um pouquinho para essa câmera. E tuas últimas palavras aqui nesse podcast, de desejar, quero te agradecer muito, muito mesmo, né? O que você tem feito pela igreja, continua fazendo pelo reino de Deus, né? É o missionário que você chama e ele vai, lógico, tem a vida dele também, mas ele está inteiramente a serviço do reino de Deus, né? Quero agradecer muito esse tempo também que você tem ajudado muito aqui na obra Evangelizar, né? Você está na TV Evangelizar no Eu Tenho Fé, você vem prestar serviço também como pregador da palavra, nesse programa tão bom, né, que é quase 2 horas na TV Evangelizar. Vai lá no YouTube da TV Evangelizar, você vai encontrar várias pregações do Ricardo Santana.
no programa Eu Tenho Fé. Tem vindo na noite de louvor também, ajudando muito na intercessão, orando pelas pessoas, impondo as mãos pelas pessoas, aí ajudando também a ouvir, né? A escutar também pessoas que vêm e trazem as suas necessidades, enfim, precisando de uma orientação, de uma palavra. A palavra é sua agora, meu irmão. Meu irmão, minha irmã, antes de você procurar um padre exorcista, porque muita gente quando começa a alvoroçar as coisas, ai, Ricardo, você conhece algum padre exorcista? Calma. Antes disso, nós vamos renovar a nossa fé, nossa esperança e o nosso amor, e vamos nos aproximar mais e mais do Senhor. Sabe aquele irmão mais velho que você tem, e chegar na escola, os meninos que iam bater em você, e vou chamar meu irmão mais velho. Jesus é o irmão mais velho. Amém. Se o inimigo vier te afrontar, querer bater em você, chama Jesus. Então se aproxime do Senhor. Por isso que nós falamos. Pela confissão, a comunhão, participação da missa é imprescindível. Domingo não tem acordo. É missa. Tem missa sábado à tarde, domingo de manhã, domingo meio-dia, domingo à tarde, domingo à noite. Não tem desculpa para não ir à missa. É alimento, é força, né? É vigor do céu. É refeição do céu. E tem as práticas espirituais do terço. E quanto terço nós temos na Igreja Católica? O Rosário de São Miguel Arcanjo, o terço da Misericórdia, das Santas Chagas, o terço da Providência, o terço da Virgem Maria, que a gente reza o Rosário completo. São José, né? O terço da Libertação, e por aí vai. Rezar, procurar. O mal está invadindo, jejuar e orai. Jejum e oração, joelho no chão. Amém. O jejum é forte contra o mal. Na quaresma, quando começa a quaresma na quarta-feira de cinza, o padre reza na oração primeira, que é chamada oração da coleta, que as práticas espirituais, o jejum, a esmola, a oração, possam vencer o espírito do mal. É isso que vence o mal. Amém. Certo? Obrigado, e perdoar. Você não foi no confessário pedir perdão? O inimigo, ele acha brecha quando a gente guarda mágoa, ódio, ressentimento, não perdoa, quer se vingar. Não faça isso. Pague o mal sempre com o bem. Amém. E com certeza, triunfando o mal sobre o bem, você e eu, nós seremos todos mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém, Ricardo. Nós estamos dentro de um santuário mariano e tudo isso acontece aqui, Rádio Evangelizar, TV Evangelizar, Associação, tudo aqui acontece dentro de um santuário Nossa Senhora de Guadalupe, de Jesus das Santas Chagas. Vamos fazer uma Ave Maria pelo povo de Deus que está nos assistindo e que está acompanhando esse podcast de hoje com Ricardo Santana, ele que é missionário a serviço do Reino de Deus, com o Ministério de Cura e de Libertação. Que nessa Ave Maria, Ricardo, faça um pouquinho uma entrega aí. Sim. Eu quero pedir que Nossa Senhora nos acolha no seu manto sagrado. E como ela carregou Jesus no colo, possa carregar as pessoas que neste momento estão caídas, deprimidas, oprimidas pelo mal, a fim de que ela possa apresentar as nossas vidas a Jesus. E que nós, encontrando esse alento na Virgem Maria, recebamos do Senhor a cura e libertação que estamos precisando, que a Virgem passe à frente e esmague a cabeça da serpente, e que em nome de Jesus todo o mal seja desterrado da nossa vida. Pela sangue e pelas chagas de Jesus sejamos curados, libertados, sejamos levantados de todo o abatimento e possamos servir ao Senhor com alegria como ela, serva do Senhor, todos os dias das nossas vidas. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor me dá uma imagem que pessoas que estão assistindo e que pessoas que estão ouvindo esse podcast encontraram uma luz. Amém. Ouvindo você, ouvindo a gente, uma esperança, uma saída, um caminho. O Senhor está traçando um caminho na tua vida, amém, um caminho novo, um caminho de esperança, de luz. Amém. Você não é aquilo que você está vivendo. Você pode ser melhor do que você está vivendo. Amém. O Senhor te mostra uma janela e abre uma janela com uma linda vista de um pôr do sol. Lindo, um pôrzinho do sol assim, aquele sol querendo entrar, querendo sair, querendo se esconder, mas uma linda
paisagem dizendo para você: venha a mim. Venha a mim. Amém. Eu sou o caminho, eu sou a Amém. verdade e eu sou o teu Deus. Não há outro Deus na tua vida. Amém. Obrigado, meu irmão. Amém, Obrigado, amém. minha irmã. Esse podcast foi bem diferente hoje. De tudo que eu já fiz, acho que nesses 1 ano, de uma forma diferente. Espero que você tenha gostado. Vamos fazer mais isso aqui. Comenta aqui embaixo. Você que está no YouTube. Você também que está no Spotify, você pode comentar, sabia? Você pode dizer se você está gostando do podcast A Ele e a Glória com Dulce Maria e os convidados. Coloque sugestões também, Dulce. Convida alguém, Dulce, fale sobre isso, Dulce, fale sobre aquilo. A gente vai acolher o teu pedido, a tua sugestão e vamos ver como a gente pode fazer. Amém? Esse podcast e tantos outros você pode encontrar na Central Podcast da Rádio Evangelizar. Estivemos aqui hoje com Ricardo Santana e vamos continuar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu A Ele e a Glória, podcast produzido e apresentado por Dulce Maria. Conteúdo exclusivo Central Evangelizar de Podcasts.